Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu me chamo Cassie Johnny, sou professor de História e trago hoje para vocês aqui o primeiro vídeo do nosso canal Cultura Histórica para que vocês possam apreciar esse mundo das artes, da história, da filosofia e que para juntos nós possamos trilhar o caminho do conhecimento, sempre objetivando a construção de um mundo melhor. Hoje o tema que nós vamos analisar, ele é de suma importância para que nós possamos entender como a arte ela está vinculada aos contextos sociais, como a arte está vinculada a todos os momentos da história, como as obras artísticas figuram elementos dos processos sociais que as pessoas vivem no decorrer de suas vidas. Hoje, nós vamos começar aqui analisando esse quadro. De fato, um quadro bem chocante, né? Para vocês que estão começando agora a acompanhar o canal, nós vamos entrar bastante aí na discussão de temas que podem soar um pouco polêmicos, mas na verdade são temas fundamentais para nós, para que nós possamos entender o mundo contemporâneo, entender as relações sociais. E o nosso primeiro objeto de estudo é esse quadro que vocês estão visualizando. O pintor desse quadro é um indígena, um sujeito de origem indígena canadense, cujo nome é Kent Monkman. Ele faz parte de uma etnia indígena que vive no Canadá, chamada Cree. E por que nós vamos começar analisando esse quadro? Por que nós escolhemos esse pintor chamado Kent Monkman? Qual é o motivo por trás da escolha desse primeiro objeto para falarmos dele aqui no nosso canal? O fato é que, se tratando de um canal que aborda questões históricas e questões artísticas também, além também de conteúdos filosóficos, o nosso primeiro objeto de conhecimento, o nosso primeiro objeto de análise é entender como as obras de arte, elas traduzem, como é que elas assimilam determinados momentos e determinadas crises que existem em determinados períodos históricos. Aqui no nosso vídeo, uma primeira coisa que eu gostaria de destacar para os senhores e para as senhoritas é que nós não trataremos a arte como algo subordinado à história ou algo subordinado, um campo de conhecimento subordinado à filosofia ou a qualquer outro. Nós entendemos que a arte ela tem uma forma de pensar própria, que é diferente da história, que é diferente da filosofia, mas é tão importante quanto a história, quanto a filosofia e também quanto a qualquer uma outra ciência em particular. E por que nós estamos falando isso? Porque, em geral, as pessoas tratam a arte como um reflexo. A arte não é um reflexo da sociedade. Ao contrário, para usar aqui uma teorização de um filósofo muito importante, Theodor Adorno, a arte, ela tem uma autonomia com relação ao social. E nessa autonomia que a arte tem em relação ao social, ela vai pensar determinados elementos da realidade, expondo fraturas que existem nesse mundo real. Ou seja, a arte ela não está propriamente refletindo, sendo um reflexo das coisas que estão no mundo. Ao contrário, ela utiliza as coisas do mundo para pensar essas coisas do mundo. Ou seja, a arte ela tem um modelo próprio de pensar a realidade, que é íntimo dela mesma. Por isso que alguns teóricos do mundo estético, como o Theodor Adorno, ele defende, nesse caso em particular, a autonomia da arte. A arte ela tem um modelo próprio para pensar o mundo e determinados elementos que o compõem. Mas muito bem, antes de nós falarmos propriamente sobre esse quadro e da importância dele, eu gostaria de deixar aqui que esse vídeo ele está sendo produzido com base nessa matéria da BBC News Brasil chamado Como as obras de arte ajudam a denunciar atrocidades históricas. E não somente atrocidades históricas, as obras de arte elas têm um poder também de fazer com que nós pensamos as estruturas sociais, com que também nós possamos pensar determinados elementos da realidade que não dizem respeito somente a atrocidades, mas também à existência, mas também a forma como a história é escrita, mas também como nós pensamos o mundo e etc. Em primeiro lugar, para falar desse quadro do Kent Monkman, eu estou com ele aqui aberto aqui em algumas guias para que a gente possa analisá-lo de uma forma um pouco mais precisa, certo? É nós entendermos
Como que o Kent Monkman tem a ideia de pintar esse quadro? Primeiro, o Kent Monkman ele tinha uma avó, ele que é um artista que não se vincula somente à pintura, mas também à arte performática, e há muito conteúdo dele na internet, principalmente em inglês, para você que de repente deseja se aprofundar nesse tema. O Kent Monkman, ele tem uma avó, e essa avó, assim como ele, fazia parte dessa etnia Cree, dessa etnia indígena, que habita aí o Canadá, e durante especificamente ali os anos de 1880 a 1990, o Canadá, o governo do Canadá, o Estado canadense, ele apoiará a chamada política de assimilação cultural. O que é essa política de assimilação cultural? O Estado canadense, ele, juntamente com a Igreja Católica, permite com que crianças indígenas sejam retiradas do seio ali de suas famílias e levadas para orfanatos. Nesses orfanatos, a proposta inicial é que elas fossem educadas, recebessem uma educação ocidental baseada ali nos princípios vinculados ao dogma católico, e para realizar esse processo, o Estado contava ali com os padres e também com o apoio da Polícia Montada do Canadá, que junto com esses padres eles iam nessas comunidades e retiravam essas crianças de suas famílias. Questão importante: o que acontecia com essas crianças? Essas crianças eram levadas para orfanatos e nesses orfanatos, ao invés delas receberem essa doutrinação, essa educação ocidental e por aí vai, essas crianças elas eram vítimas de variados abusos. Quais são esses tipos de abusos? Abusos sexuais, abusos físicos, violência contra elas, todo tipo de atrocidade que vocês imaginarem era cometido contra essas crianças, principalmente por padres e pessoas vinculadas ali à Igreja Católica. Esse quadro, especificamente aqui do Kent Monkman, que é criado a partir dessa experiência que ele tem, na verdade, o Kent Monkman não foi vítima dessa política de assimilação cultural. A sua avó é quem foi vítima dessa política. E com base nos relatos dela e de outros membros da comunidade, da qual ele faz parte, da sua etnia indígena Cree, ele começa a ter ideias, visita o Museu do Prado, na Espanha, e começa a fazer, esboçar ali um quadro a partir de 2017, né? Ele conclui em 2017, mas o Kent Monkman começa a pintar esse quadro antes. E em 2017 ele conclui, né? Ele conclui esse quadro a partir desses relatos, a partir dessa experiência que a sua avó havia contado a ele somente no leito de morte. Então ele começa a figurar a história do Canadá sob a perspectiva indígena, com relação às violências que são ali causadas ao Canadá em decorrência do processo de colonização. Lembrando vocês que o Canadá, assim, existem marcos, né, na história da independência do Canadá. Até 1990 ali, perdão, até 1930, se eu não me engano, o Canadá ainda era um protetorado britânico, só se torna independente ali a partir de 1931, muito em decorrência da participação do Canadá na Primeira Guerra. Sobre esse tema, depois a gente pode elaborar um vídeo mais aprofundado, até porque o foco aqui da análise hoje é essa obra. Então, no decorrer aí dos nossos próximos estudos, a gente pode falar um pouco mais sobre a história do Canadá. Mas no momento que a gente precisa saber é isso. Então, até 1990, e há muitos anos depois ainda da independência do Canadá, essa política de assimilação cultural, que começa ainda durante o período em que o Canadá era colônia, ela ainda se realiza, ela ainda se faz. E muitas dessas famílias são duramente afetadas por essa política de assimilação cultural. Muitas delas sofrem, inclusive, com esse processo. Os seus filhos são retirados. E a partir do momento em que o quadro é elaborado em 2017, ele começa a ser amplamente divulgado, principalmente ali em 2019, no contexto da pandemia de Covid, em que os museus eles estavam abrindo ali os seus acervos para visitantes virtuais, porque esse contato presencial havia sido ali rompido momentaneamente em decorrência da pandemia. Enfim, a partir do momento que as pessoas começam a visualizar esse quadro, muitos questionamentos começaram a ser levantados em relação ao paradeiro dessas crianças, para onde elas foram,
o que foi feito com elas, se ainda estavam vivas, qual é a finalidade, e o que foi que aconteceu. E é nesse instante que começam a se aparecer na mídia, né, os relatos sobre os internatos para onde essas crianças eram levadas, o número de crianças mortas, lembrando que eram vários internatos para onde essas crianças foram levadas, um grande número delas passou por esse processo e a obra ela começa a gerar uma comoção, começa a gerar uma revolta nessas pessoas sobre o que aconteceu com essas crianças nesses internatos. E é nesse instante, né, que as forças policiais ali do Canadá, os grupos que começam a ter bastante contato com essas obras do Monkman, eles começam a investigar. E aí eles descobrem que várias e várias dessas crianças tinham sido enterradas em valas comuns, né? Em alguns internatos do Canadá, ali na Colômbia Britânica, em Saskatchewan, em vários locais. Então, essa pintura, né, ela teve um grande impacto na, na memória canadense com relação a essas atrocidades que haviam sido silenciadas e esquecidas. Tudo isso, né, em razão desse processo de assimilação cultural. E a obra do Kent Monkman, ela é interessante não só para pensar a realidade do Canadá, mas para pensar também muitos dos processos que ocorreram no Brasil e na América Latina, por exemplo. Porque, veja, eu estou me comunicando com vocês através da língua portuguesa. A língua portuguesa não é uma língua original do continente sul-americano, nem como o espanhol, são línguas europeias, são línguas do colonizador, que foram impostas às pessoas que aqui viviam em razão desse processo de colonização. Então, esse processo de colonização ele não foi pacífico, ele foi cheio de violências, até mesmo as religiões dos grupos que aqui habitavam, dos grupos indígenas, dos grupos africanos, elas foram perseguidas para que fosse imposta a religião do colonizador. Então, o processo de dominação cultural, o processo de dominação do continente sul-americano e também de todo o continente americano, ele não se fez só do ponto de vista militar, mas ele se fez também do ponto de vista da linguagem, ele se fez do ponto de vista das relações sociais que aqui haviam sido situadas pelas comunidades indígenas, que eram originárias das comunidades indígenas e que foram perseguidas e massacradas em razão da colonização europeia. Eu trouxe esse quadro porque ele reconta a história do Canadá de uma forma bem intrigante do ponto de vista do colonizador, né? Perdão, do ponto de vista do colonizado. Então acaba se percebendo que houve um processo de violência que essas pessoas passaram que foi traumático para elas. E o Kent Monkman ele procura reviver essa história do Canadá, não deixar com que essa memória venha a morrer, diga-se assim, e torná-la vívida para que todas essas atrocidades sejam lembradas e que para que todos os devidos reparos a ela também sejam feitos. Gente, aqui termina o nosso primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Traremos mais temas interessantes, faremos mais reacts aí de notícias, de vários eventos que ocorrem no mundo contemporâneo, para que nós possamos pensar eles do ponto de vista da história, da filosofia e da sociologia. Aqui fica o meu muito obrigado a todos e todas e nos vemos numa próxima. Até mais.